Esta história eu quero oferecer à minha amiga Lucilene de Paula. Link do seu canal na descrição do vídeo. Em algum lugar do Brasil, tudo acertado e combinado. O trabalho daquele humilde senhor, contratado pelos 2 investigadores e donos do canal, era o mais fácil e simples possível. Vestido com uma túnica branca e uma peruca longa e negra de mulher, ele devia simplesmente obedecer o comando e, no momento certo, caminhar de uma sepultura a outra, nos fundos daquele velho e enorme cemitério. Depois da caminhada entre as sepulturas, a câmera seria focada em uma outra direção, dando oportunidade ao humilde senhor de desaparecer da gravação e do cemitério. O resto, a dramatização e tudo mais, ficaria por conta de Bruno e Caio. Depois de repetir a cena uma e outra vez, tudo estava preparado para dar início à transmissão ao vivo. Mais uma live do canal que em poucos meses de existência explodia em visualização, com tantas filmagens de fantasmas e aparições. Aquela seria mais uma, com certeza, fantástica, comentavam os investigadores, ansiosos para dar início. A hora do espetáculo se aproximava. Várias pessoas já se encontravam esperando para ver e admirarem a tamanha coragem de Bruno e Caio. Após checarem mais uma vez tudo que traziam, K2, Spirit Box, câmeras, etc., Bruno fez sinal para Caio e deram início à tão esperada façanha. A transmissão em vivo finalmente começava. Após agradecerem a presença de todos e de vários blá blá blás, abriram o portão do velho cemitério e entraram. Cada sepultura, cada detalhe mostrado era um exemplo de coragem por parte dos investigadores e motivo de um comentário admirado dos espectadores. Que corajosos! Amo vocês! Salve, salve! Vocês são loucos! E pouco a pouco eles foram avançando em direção ao centro do cemitério. Lá nos fundos e no escuro, o humilde senhor já se encontrava pronto para fazer a sua parte. A túnica lhe cobria todo o corpo, a peruca todo o rosto. Agachado atrás de uma sepultura, ele esperava ansioso pelo sinal e cumprir sua parte. Não viu o momento de sair daquele cemitério que lhe dava calafrios. Porém, enquanto esperava, ele sentiu um leve toque em seu ombro, acompanhado de uma voz grossa e sinistra, perguntando o que ele fazia escondido ali. Ao virar, pensando ser um vigia e não ver ninguém, o pobre senhor abandonou o posto e saiu desesperado na direção dos investigadores, gritando e tentando levantar a túnica que lhe impedia correr. Bruno, assustado e ao mesmo tempo surpreso com todo aquele barulho, focou a câmera na direção do senhor, que tropeçava, caía, levantava e corria gritando na direção deles. Sem saber o que passava, Bruno continuou filmando, tentando explicar e tirar proveito da situação. Porém, poucos segundos depois, o pobre senhor foi se aproximando, arrancando a túnica, a peruca e jogando tudo aos pés deles, gritou que já não ia mais fazer o papel de fantasma. Que eles contratassem um outro besta. E daquele instante, os comentários ofensivos começaram a ser postados e pouco a pouco o número de presentes foi diminuindo até quedar uma única pessoa assistindo. A tia de Bruno, que certamente sabia de toda a preparação. E a transmissão? A live tão preparada e ansiosamente esperada pelos inscritos acabou. Bruno e Caio, sem entender por que o maldito senhor havia feito aquela palhaçada, começaram a empacotar os instrumentos e abandonar o cemitério.
Mas o espetáculo não havia terminado para eles. Enquanto caminhava em direção ao portão de saída, os dois avistaram o senhor parado e esperando no portão de entrada. O maldito senhor! Murmuraram nervosos, apressando ao seu encontro. No entanto, ao chegar aos 30 metros do senhor, Bruno focou a lanterna e, para susto e pavor dos dois, não era o fantasma contratado. Era uma outra pessoa. Uma assombração com um rosto deformado e assustador. E a carreira começou. Assustados e apavorados, os dois deixaram cair tudo que levavam e saíram em disparada em outra direção. Mas de nada adiantou, pois o mesmo estranho senhor parecia estar em toda parte, em todo lugar que escolhiam para sair. O desespero de Bruno e Caio era total. Parados no meio do cemitério, eles resolveram tentar uma última saída: os fundos do cemitério. E correram naquela direção. Uns 20 metros depois, os dois pararam espantados, medrosos e apavorados, ao verem que detrás da sepultura onde o fantasma contratado havia escondido, surgiu um vulto de mulher com os mesmos trajes que eles haviam preparado. Mesma túnica, mesmo cabelos longos e negros. Para terror ainda maior dos pobres investigadores, aquele vulto não caminhou para outra sepultura, mas sim na direção deles. Bruno e Caio não sabiam o que fazer ou para onde correr. A cada passo que davam em qualquer outra direção, o mesmo vulto aparecia, aterrorizando. E sem nada mais a fazer, os dois caíram de joelhos gritando, chorando e pedindo perdão aos residentes daquele velho cemitério. Porém, os residentes não pareciam ter compaixão e aproximavam por todos os lados. As passadas eram ouvidas cada vez mais fortes. O terror cada vez mais insuportável. E pouco a pouco, tudo foi escurecendo para os corajosos investigadores. A investigação chegava ao fim. No dia seguinte, pela manhã, Bruno e Caio foram encontrados por um dos coveiros. Molhados, sujos, fedidos, porém vivos. 3 semanas depois, os dois resolveram fazer uma outra transmissão ao vivo na tentativa de explicar e reparar o vexame. A transmissão começou e eles esperaram. E esperaram. E ninguém apareceu, nem mesmo a tia. E quando resolveram dar por encerrada a transmissão, os dois se alegraram ao ver uma oculta mensagem aparecer. Esperamos. Mas a alegria não durou mais que um segundo, pois a foto da única participante da live era uma figura de mulher de vestido branco, cabelos longos e negros. Sem dúvida, a mesma figura, a mesma assombração daquele velho e assustador cemitério. Te cuida e muito obrigado.